Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a situação das escolas comunitárias na capital gaúcha durante a pandemia e a necessidade de verbas para a continuidade das atividades. Em 17 de maio, a Câmara aprovou o projeto de lei do Legislativo que garante o repasse de recursos para as entidades durante o decreto de estado de calamidade pública no município. A matéria foi proposta aí por 16 vereadores. Para falarmos sobre as principais dificuldades das entidades neste momento e como as verbas serão aplicadas, convidamos o vereador Giovanni Bill, do PTB, um dos autores da matéria, e a coordenadora do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Carolina Aguirre da Silva. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal da Educação, que não pôde mandar representante para participar do debate. Vereador Giovanni, de que forma esse projeto aí, construído a várias mãos, vai poder ajudar as mais de 200 entidades conveniadas aqui com o município? Olá, Felipe. Olá a todo o público que assiste à TV Câmara, ao programa aqui Porto Alegre em Debate. A Carolina, que és uma guerreira, está à frente do Fórum de Entidades. As entidades de Porto Alegre que prestam esse serviço de parcerização com a Prefeitura, elas são muito importantes na nossa cidade. O Executivo, por si, não daria conta de atender a demanda da educação infantil e nem a demanda social, né, que essas entidades prestam aqui na nossa cidade. A momento que essas entidades se deparam com a situação de não ter dinheiro, de não ter recurso para pagar a folha de pagamento, o aluguel, o RH, né, essas entidades elas correm um grande risco de fecharem as portas, né? Então, nós fomos procurados pelo Fórum de Entidades, pelo CA, justamente para garantir que essas entidades recebam esse pagamento e que permaneçam com as portas abertas assim que normalizar esse quadro de pandemia. Certo, vereador. E esse projeto, ele vai buscar realmente garantir os recursos, né? Que eles sejam repassados aí. A prefeitura acabou tendo uma dificuldade, né, para manter esses repasses. E a ideia é que essas verbas venham de onde? Para que essas entidades possam ter esses recursos para as atividades básicas, né? E até realmente pagamento de funcionários, como você disse. Então, Felipe, tudo iniciou ano passado, quando, no início da pandemia, a gestão do ano passado suspendeu o repasse para essas entidades, uma vez que as bandeiras impediram o atendimento das crianças e dos adolescentes. E em março do ano passado, as entidades ficaram de surpresa com esse decreto que rompeu o pagamento. E as entidades fizeram uma grande mobilização, né? Mostraram a sua força, foram para frente da prefeitura, enfim, construíram, junto com a Câmara de Vereadores, com a bancada do PTB, que eu não era vereador, então, no ano passado, e construíram um projeto muito parecido com esse que nós construímos, né? Porque foi rompido o repasse para essas entidades. Então, o projeto que foi aprovado ano passado tinha em si, né, parte do recurso ia ser pago pela medida provisória 936, que era uma medida provisória do governo federal. E o resto do repasse seria pago pela prefeitura, com o recurso que já tem parcerização com a prefeitura. Então, na verdade, foi feito durante todo o ano passado esse repasse, parte do recurso dessa MP 936 e parte do recurso à Prefeitura de Porto Alegre. Esse ano, nós fomos pegos de surpresa, as entidades foram pegas de surpresa, porque a MP 936 do governo federal, ela deixou de existir, né? Então, ali em abril, quando as entidades estavam esperando o pagamento, não veio o pagamento, né? Porque essa lei federal, ela foi, né, foi onde
onde nos procuraram, nós construímos esse junto com o projeto, foi escrito a muitas mãos, junto com o fórum, junto com o CMDK, e na verdade ele não cria recursos novos, né? Ele simboliza e dá segurança jurídica para a prefeitura fazer o repasse para as entidades, mesmo as entidades estando fechadas e não prestando atendimento para as crianças. Então, ele dá essa segurança jurídica para a SMED fazer o pagamento e dá a segurança das entidades receber o pagamento. Sim. Pois é, Carolina, e como é que as entidades lidaram com essa falta de recursos aí? Tem lidado, né? Com essa surpresa que chegou até as entidades. Queria entender um pouquinho essa realidade de perto aí que você também acompanha. Acho que o vereador Giovanni Bill ele fez uma contextualização muito boa, né? De que realmente nós não estávamos atendendo a criança e o adolescente de forma presencial, mas nós estávamos atendendo de forma remota, né? Fazendo a manutenção de vínculo como solicitado pela SMED naquele momento. Foi, na verdade, uma surpresa para nós. Nós sabíamos, na verdade, que a prefeitura poderia ter uma dificuldade na comprovação deste serviço de forma remota, mas não sabíamos, na verdade, que ia vir uma parte proporcional, vamos dizer assim, né? Como foi baseada, na verdade, na lei do ano passado, que tinha somente custos fixos, como água, luz, telefone, aluguel, e acabaram incluindo a folha de pagamento dos funcionários, porque a medida 936, como o vereador colocou, terminou em dezembro do ano passado. Nós já estávamos fazendo todos os gastos normais, como a gente acaba fazendo durante o mês de março, que correu todo o mês de março, para que a gente fosse receber no início de abril, com uma competência ali, e no início de abril, então, a gente acabou recebendo cerca de 80%, na verdade, somente do plano de trabalho de cada instituição, né? Chegou a 75%, 80%. Isso foi um susto muito grande, porque nós tínhamos, na verdade, que manter os pagamentos, né? Então, a gente faz os serviços e aí depois a gente acaba fazendo o pagamento. Como, por exemplo, tinha muitas instituições que estavam naquele momento fazendo reformas, aproveitando que as crianças não estavam no espaço, a gente aproveita para poder fazer alguma reforma que necessita deste espaço, né, sem aquela criança naquele momento. Também teve contratações de serviços, várias questões assim que a gente acabou tendo que fazer de alguma outra forma, ou na verdade esperar e aguardar e pedir para que a pessoa pudesse aguardar um pouco mais até que a gente pudesse desenrolar toda a questão na Câmara também. Nós somos muito bem atendidos pelo vereador Giovanni Bill, que prontamente também fez todo a proposição e pegou o projeto e agarrou e levou sem problema nenhum, né? E tivemos o apoio, graças a Deus, também de muitos, na verdade, praticamente todos os vereadores, e conseguimos agora já com a aprovação na Câmara e estamos somente aguardando o prefeito agora sancionar. Pois é, Carolina, verbas e recursos que também ajudam diretamente as famílias nessa pandemia. Mesmo as crianças não indo às escolas, né, aos serviços, as famílias precisam até de comida, de cesta básica, e isso também foi afetado? Sim, foi afetado, sim. Como nós estávamos sem atendimento às crianças naquele momento, a gente acaba aumentando, na verdade, o nosso público, né? A gente atende a família em geral. É bom lembrar que sempre nós estamos dentro da comunidade, nós somos a ponta da ponta. Então, muitas vezes eu digo que onde o governo não entra, nós estamos. As instituições, elas estão no vazio do vazio de atendimento. Os presidentes, os educadores das instituições, elas trabalham e moram na região. Então, quando a família necessita, mesmo se a instituição estiver fechada, até mesmo no final de semana, é naquela casa daquele presidente, daquela educadora, que ele vai bater.
né? E, sim, nesse momento teve muita dificuldade também, porque nós precisávamos também deste recurso. Teve algumas instituições que acabaram comprando cestas básicas para dar para as famílias, por orientação da prefeitura. Teve instituições que acabaram distribuindo também a sua própria comida que tinha na sua despensa, ali também por orientação da prefeitura. E isso tudo acaba sendo recurso da parceria. E quando nós abrimos de novo, nós precisávamos deste recurso também para poder se manter, né? É bem complicado, sem dinheiro não tem como trabalhar. Sim, vereadora, a Carolina expõe aí, né, uma realidade realmente muito presente, né, com a pandemia, a fome. E a própria SMED argumentou também durante uma reunião da Comissão de Educação, a qual participou, onde você também, enquanto vereador da comissão, pode discutir também esse projeto, que apoiava, né, que apoia o projeto, até porque, como o senhor disse, vai dar maior segurança e também tranquilidade para esses recursos, né, poderem ser transferidos. E como fiscalizar agora, né? Como que a própria Câmara também pode ajudar a que esses recursos cheguem e sejam realmente garantidos aí e divididos entre as entidades? Felipe, primeiro eu queria destacar esse trabalho que as entidades conveniadas com a prefeitura eles prestam. É um trabalho que deve ser muito, ele deve ser muito aplaudido, muito reverenciado. Para mim, eu moro numa região extremamente vulnerável, eu moro no bairro Mário Quintana. E antes de ser vereador, eu sou líder comunitário, né? Então a gente sempre atuou ao lado de entidades, né? E eu posso dizer, garantir e afirmo que muitas famílias não passaram fome nessa pandemia por causa do trabalho incansável dessas entidades que estão dentro do território, né? As creches, que são as escolas de educação infantil, os SASES, que estão inseridos dentro da comunidade, e os dirigentes dessas entidades, eles também estiveram na ponta, trabalhando na ponta, se arriscando, né? Como a Carol bem falou, e na minha região eu vi muito isso, né? As entidades sendo referência na assistência para as famílias que ficaram muito vulneráveis nesse período de pandemia. Na verdade, a pandemia, ela expôs uma pandemia que existe em Porto Alegre, que é a fome, né? Que é a falta de segurança alimentar das nossas famílias. Nós, como vereadores, e as entidades, elas daram isso, a, a, a inserção que elas têm aqui na Câmara de Vereadores, a aproximação que elas têm aqui na Câmara de Vereadores, a proximidade que elas têm com os vereadores, pois esse projeto é um exemplo disso. Aqui na Câmara, nós temos muita divergência em várias pautas, em vários temas, né? Nós divergimos, mas pela criança, pelo adolescente, pela causa das entidades, né? Nós vimos uma Câmara de Vereadores convergindo a favor dessa luta, né? Entanto que o projeto foi aprovado por unanimidade, 16 vereadores assinaram esse projeto, né? Foi uma discussão ampla na SESC, né? Então pode ter certeza que a partir do momento que esse projeto for sancionado, o executivo, os 3 vereadores, nós vamos estar muito atentos para que esses recursos realmente sejam alocados, porque a gente sabe que a entidade ela cumpre muito bem, ela aplica muito bem esses recursos, e a gente sabe que elas ainda, só esse recurso ainda é insuficiente. A gente sabe que entidades ainda fazem mais. Elas vão no banco de alimentos, elas buscam parcerias, né? Porque a gente sabe, quem está na ponta, quem convive o dia a dia com as entidades sabe que só o recurso desse repasse não seria suficiente para o tamanho da demanda que eles atendem lá na ponta. Carolina, e tem-se uma ideia de quantas crianças e adolescentes são atendidas atualmente e vão poder, né, ser impactadas diretamente por esses recursos aí que o projeto vai garantir? Só na educação infantil, nós temos hoje 211 instituições parcerizadas com a prefeitura. Isso chega em torno de 20
24, 25 mil crianças atendidas de 0 a 6 anos em Porto Alegre. Então, é uma boa quantidade de crianças, né? É um público considerável, realmente, né? E o projeto ele fala ali, né, da questão que essas verbas elas vão ser divididas aí de acordo com o plano de trabalho, né, de cada entidade. Então, realmente, é um valor que vai depender de cada demanda, né? Vai ter também esse controle para essa divisão correta aí para cada entidade? O plano de trabalho ele é feito de forma anual. Então, toda instituição já tem o valor que vai estar recebendo para poder realmente se organizar. Por isso que a gente acabou tendo toda essa correria e este impacto, porque a gente já faz uma previsão mensal e uma organização anual, né? Então, na verdade, a cada criança, a cada instituição é parcerizada com a prefeitura por uma quantidade de metas, né? A meta a gente entende uma criança. E essa meta tem um valor, que é um per capita, e aí se multiplica pelo valor de quantidade de atendimentos de cada instituição. Tem instituições que atendem 40 crianças, tem instituições que atendem 200 crianças. Então, depende muito da quantidade de atendimento. E durante a suspensão desse repasse pelo governo municipal, algumas entidades puderam se utilizar ali do próprio programa de auxílio do governo, de alguma maneira, também para poder ajudar nesse tempo em que não houve esse recurso? No ano passado, nós tivemos a lei que o vereador mencionou, e aí nós acabamos indo para o Ministério Público, junto com a Prefeitura, para poder fazer toda uma mediação no próprio Mediar. E aí, então, a gente conseguiu fazer ir os funcionários para a medida 936, que durou até dezembro de 2020. E aí depois, sim, nesse período, sim, os funcionários estavam nesse período de suspensão do contrato de trabalho e aí puderam ser beneficiados com essa suspensão. É difícil ser beneficiado com uma suspensão, mas tiveram esse benefício do governo federal e as instituições tiveram o recurso aprovado pela Câmara Municipal para poder ser repassado para 5, 6 itens, que era água, luz, telefone, aluguel e algumas contas que já eram fixas do próprio plano de trabalho. Sim, justamente o que o vereador Giovanni trouxe no começo do programa aí, né? E vereador, o senhor falava aí, né, sobre que ainda o recurso ele não é suficiente, né? Antes da pandemia já se existia aí, né, essa dificuldade e pensar também, né, num período pós-pandemia, né? Onde, claro, a situação ela foi emergencial, mas também, né, de se pensar, né, nos desafios também de pós-pandemia, também do que vai vir pela frente, né, com as demandas que também estarão expostas aí para as crianças e adolescentes também, né? Nós vamos enfrentar inúmeros desafios. A gente tem ouvido pessoas da área da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, conselheiros tutelares, Felipe, e o que nos assim, nós temos um grande desafio pela frente. As nossas crianças, elas sofreram muitas violências nesse período de pandemia, né? Violência da insegurança alimentar, porque lá na escolinha eles tinham café da manhã, tinham o almoço, tinham café da tarde, tinham a janta, né? E de repente se depararam com uma realidade de ter uma refeição por dia, quando muitas das nossas crianças sofreram a violência mental, psicológica e muitas, infelizmente, a violência sexual. Nós tivemos crianças que foram para o semáforo, né? Basta a gente andar na cidade que a gente vê. Então, nós vamos ter enormes desafios, né? Nossas crianças estão vindo machucadas, nossos adolescentes estão vindo machucados desta pandemia e aqui, claro, que compete aos especialistas, né? Mas nós vamos ter que ter psicólogos atendendo nas nossas entidades. No nosso plano de trabalho, nós vamos ter que incluir esse atendimento
para que nós venhamos promover também nas nossas entidades, nos nossos atendimentos, a saúde mental das nossas crianças e dos nossos adolescentes. A questão da fome, né, que as entidades já suprem essa demanda, né? Então, com certeza, e nós temos que discutir, nós temos que ampliar o debate para que as entidades venham ter mais recursos para fazer mais para as nossas crianças, e destaco aqui a rede de educação infantil conveniada, que elas estão na primeira infância, onde o ser humano está se formando em caráter, em essência, e esse período é fundamental que as crianças sejam supridas em todas as suas necessidades. Então, acredito, Felipe, Carol, que como eu ressalto aqui, Carol, Verone, Roberta, presidente do CMDK, que foram incansáveis na construção desse projeto, o desafio é muito grande aqui para o nosso legislativo e para o nosso executivo municipal pensar nessa retomada dessas crianças que estão vindo machucadas, feridas, e que, infelizmente, aquele calor humano lá da prof, da tia, né, não vai ser tão presente por causa que nós temos que viver também um distanciamento social, né? Então, esse desafio é muito grande. Carolina, o vereador expõe aí uma situação muito frágil também, né? E como os próprios serviços, né, de convivência e o fortalecimento de vínculos, né, a qual essas verbas também vão poder contemplar, também vem aí esses desafios pela frente, porque muitas violências não estão sendo, né, vistas aí por conta da própria pandemia, do isolamento também, e fica também um desafio para as entidades trabalhar isso, né? Com certeza, né? Porque uma das principais funções da instituição é estar próximo à criança, né? É ser um local de garantia de direitos, um local onde eles podem estar seguros, né? E isso é muito, muito frágil, porque nesse momento a gente viu como cada vez mais é necessário nós estarmos atendendo, nós estarmos trabalhando com essa criança, nós estarmos fortalecendo esses vínculos com a família também, fortalecendo com a criança, para garantir os direitos da criança e para que não sejam violados nenhum desses direitos, né? Nós temos visto, além da fome, como a gente já comentou aqui, tanta violência, tanto abuso, e eu reforço que a pandemia foi tão horrorosa, e está sendo tão horrorosa, que nós estamos vendo abusos e violências contra crianças e adolescentes em todas as faixas da cidade, não é somente, na verdade, a parte carente que eu quero dizer, né? Não é somente na vila que está o problema. Nós estamos vendo, na verdade, em todas as áreas, em todas as classes sociais, como a gente pode dizer, né? E isso é muito sério. A criança, ela tem que ser a prioridade absoluta. A gente não precisa estar dizendo que ela tem que ser. Nós temos que garantir, a sociedade, cada pessoa tem que garantir que a criança seja a prioridade absoluta, que não tenha trabalho infantil, que a gente não precisa estar dando uma esmola para a criança. Nós temos que fortalecer para que ela esteja na escola e não ao contrário. E nesse sentido, Carolina, como é que você tem visto aí, né? Claro, nós vemos aí uma movimentação do legislativo, né, junto com vocês para essa política pública, mas como que você tem visto de uma maneira geral, né, os esforços para priorizar realmente, né, a criança e o adolescente aqui na capital? Eu acredito que a Câmara de Vereadores, com este projeto de lei, como também falou o vereador, de que todos os vereadores aprovaram, e eu agradeço desde já, né? Nós fizemos um trabalho indo na Câmara, fazendo toda uma fala com cada vereador, com cada bancada, para a gente poder explicar de que não era um recurso a mais, mas sim já um recurso que já era da própria parceria para aquela instituição, né? E também não há e não houve nenhuma divisão entre partidos, entre ideologias ou qualquer questão.
Eu sinto também na cidade como uma vontade de querer estar construindo, ainda mais neste novo governo, estar construindo propostas de política pública para que possa ser minimizado todas essas situações que ficaram tão gigantescas neste momento, né? Mas nós ainda temos muito a percorrer, porque a pandemia fez um estrago muito grande. Eu vejo hoje no trabalho infantil que tem em cada esquina, coisa que eu não via há muito tempo. Teve alguns anos atrás que nós conseguimos praticamente liquidar todo o trabalho infantil. E hoje, pela fome, pela miséria, pelo não atendimento também das crianças, a criança ela acaba indo, o adolescente acaba indo para outro local. Né? Então, nós temos que estar fazendo políticas públicas novamente, projetos e fazer a manutenção destes serviços e retirar essas crianças também de lá. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco e nós agradecemos a presença do vereador Giovanni Bill pela entrevista. Vereador, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado por essa oportunidade. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo e em breve voltamos a discutir aí a situação das escolas comunitárias aqui em Porto Alegre. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. E nós estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, que hoje trata sobre a situação das escolas comunitárias aqui de Porto Alegre. E nesse segundo bloco, a gente conta com a presença do vereador Airto Ferronato, do PSB, também um dos autores do projeto de lei aqui da Câmara que assegura o repasse de recursos para as entidades. E seguimos com a Carolina Aguirre Silva, coordenadora do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Carolina Aguirre da Silva. Aos nossos convidados, muito obrigado por continuarem com a gente. Vereador Airto Ferronato, esse projeto aí, né, vem em um momento também de dificuldade financeira orçamentária dos próprios governos municipais também, né? Então, como que lidar também com esses desafios aí, né, vereador? E esse projeto também seguir ajudando as crianças e adolescentes. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar um abraço a ti, Felipe, dizer da importância de estarmos aqui com a nossa querida amiga Carolina, Fórum Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, e acho um tema compreendo como um tema muito apropriado para os nossos dias, e um tema que merece a atenção de todos porto-alegrenses, homens e mulheres. As nossas escolas comunitárias. Lá no mandato anterior, eu apresentei uma proposta de criação de uma comissão especial para debater e discutir a questão das escolas comunitárias, e tenho absoluta consciência que conquistamos bastante. Foi uma comissão que sempre nas nossas reuniões teve com a casa cheia, um intenso debate, até pela importância das nossas escolas aqui do município, essencialmente as comunitárias de Porto Alegre, né? Muito bem. Passados alguns anos, estamos cá nós de novo conversando sobre as escolas comunitárias, que são fundamentais para a vida do nosso porto-alegrense, muito especialmente o porto-alegrense que mora nas periferias.
a necessidade que se tem na Câmara, e especialmente no governo, de um olhar atento a todas as necessidades que essas escolas enfrentam. Porque, na verdade, são elas que estão com as nossas crianças o dia inteiro, todo dia, durante todo o ano. Eu quero aproveitar, em primeiro lugar, para trazer um abraço à Carolina, cumprimentar pela sua atuação e cumprimentar fraterna e carinhosamente todas as direções dessas escolas, porque sei e nós sabemos e reconhecemos a importância delas. E um projeto que traga melhores condições para nossas escolas, para nossas crianças, eu estou sempre junto. Por isso eu votei favorável. E quero dizer que é um passo importante que se deu, além de outros tantos que se poderá dar, no sentido de mostrar às nossas direções da escola, essencialmente aos pais das nossas crianças, a atenção toda especial que é preciso dar a elas. Porque, repito, a importância é fundamental no seio da nossa cidade. E dizer a ti, Carolina, e a todos que nós estamos juntos nessas jornadas que são importantes processos para a vida de Porto Alegre. Portanto, quero te cumprimentar, Felipe, pelo debate e pela oportunidade que nós temos de estar aqui, mesmo à distância, em razão do isolamento da pandemia, mas mesmo à distância, sempre juntos contigo aí, e aproveitar também para trazer um abraço e cumprimentar os nossos telespectadores, que sei que são muitos, né? O tema é importante, o debate é importante, a audiência é importante, e, portanto, um abraço a todos. E o que vamos ouvir agora, Carolina. Um abraço, Felipe. Obrigado. Obrigado, vereador. Carolina, pois é, o vereador expõe aí, né, uma situação que de tempos, né, vem se mostrando essa preocupação com as escolas. O vereador Giovanni Bill também, no primeiro bloco, falava aí dos desafios, né, nós também, junto com você, também abordávamos aí os desafios, né, também pós-pandemia. Também, né, é claro que essa medida, essa verba, ela é emergencial, mas que aspectos que você considera importantes para se continuar cuidando, né? E que vão ser de cara importância aí num período pós-pandemia também para essas escolas, essas entidades aí. Eu acho que é bom falar de que por mais que no projeto de forma original, apresentado pelo vereador Giovanni Bill e pelo vereador Renato também, estava ali auxílio emergencial. Depois teve uma emenda, que se não me engano é a emenda 4, que foi apresentada pela vereadora Hamilton, que troca essa palavra auxílio emergencial pela manutenção do recurso. Porque não é um recurso a mais ou um recurso que nós não estamos recebendo, é um recurso novo. É um recurso que já está orçado, que já estava programado para que as instituições recebessem. Mas devido a que nós não estarmos atendendo as crianças de forma presencial, então se entendeu de que teria que ser feita uma lei para dar uma segurança jurídica para a prefeitura neste momento, né? Eu acredito que os desafios são eternos, na verdade, né? Como eu disse anteriormente, a criança ela deve ser a prioridade absoluta e a gente não precisa estar reforçando isso. A gente não precisa estar dizendo, nós temos que fazer ela ser a prioridade. Então, volta e meia, sim, como disse o vereador Ferronato, nós temos que estar trabalhando as questões das instituições que são parcerizadas com a prefeitura, e foi maravilhoso aquele GT, vereador, que nós conseguimos, sim, fazer conhecimento na casa sobre o que eram as instituições conveniadas naquela época e qual era a mudança da lei que estava vindo, né?
Isso. Se tu me permite, cara, só um pequeno, concordando contigo, né? Primeiro, a importância daquele nosso grupo que formamos e dos belos resultados que alcançamos, né? Mas com relação ao projeto que votamos agora, meus tantos anos de Câmara aí, conheço o assunto até pelo tempo de serviço, a verba não é emergencial, não, ela deve ser permanente. O que aconteceu foi que, a partir de um determinado momento, quando não tivemos mais as crianças presencialmente, o executivo se sentiu meio que acuado e preocupado com a possibilidade da distribuição da verba, porque não havia, entre aspas, o serviço. Portanto, o projeto que o Giovanni apresentou, ele é de uma necessidade toda especial, ele traz uma importante participação nossa, da Câmara, porque autorizamos o Executivo a pagar essas verbas, mesmo com o sistema e o processo e na distância, né? Então, foi necessário, sim, né, Carolina, essa aprovação do projeto para dar segurança jurídica ao Executivo, né? E para, neste período, pagar sem a necessidade da presença. E, a partir dessa emergência, ele tem que ser e será um processo e uma norma, uma regra, uma lei permanente para a cidade. Vamos contribuir, a prefeitura, com as nossas crianças aqui de Porto Alegre. Porque o serviço que prestam essas escolas conveniadas para Porto Alegre é um serviço de altíssima importância e qualidade. E tu sabes disso, vocês sabem, sou vereador desde 89. E lá, pouco antes de 89, nós tínhamos as nossas associações comunitárias, que ainda temos. Mas começou lá que as associações comunitárias começaram a implementar creches, a nossa querida creche, né? Então, nós tínhamos na creche, quando surgiu na Constituição Federal a necessidade por parte do município da escola infantil, Porto Alegre tomou uma norma que ela se reproduziu no país inteiro. Em vez de Porto Alegre sair a construir prédio para essas escolas infantis, Porto Alegre se aproveitou das estruturas que já tinham, que eram tantas, nas nossas entidades de associação de bairros. Por isso que Porto Alegre tem hoje essa quantidade bastante grande de escolas conveniadas, que trouxe, além do serviço que presta, trouxe ganhos a Porto Alegre, porque não precisou partir da estaca zero. E, como disse, sair a construir prédios e montar equipes de pessoal, de professores, pessoal da cozinha, da limpeza, porque as entidades associativas já tinham. Portanto, é ótimo. Porto Alegre dá exemplo para o país na organização da escola infantil e na estrutura que tem hoje. Nós temos ali algumas poucas escolas municipais públicas, mas temos muitas, mais de 200 escolas conveniadas que prestam esse serviço a Porto Alegre. Portanto, Carolina, nós falávamos no começo do programa sobre a importância dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Como que está configurado esse serviço atualmente aqui na capital, né? O que esse serviço oferece aí para os jovens? Tu fala... Serviço de fortalecimento.
O serviço de fortalecimento de vínculo, ele na verdade, ele abrange uma faixa etária de 0 a 60, 70, né? Esse é o serviço de convivência, né? Porto Alegre tem alguns serviços que seria o antigo SASE, como a gente fala, que são de 6 a 14 anos, que hoje as instituições estão atendendo as crianças em pequenos grupos, mas grupos mais familiares, também atendendo de forma individual ou atendendo de forma remota, dependendo da possibilidade daquela família ou daquela criança também, né? É bom falar também de que, principalmente, o que nós estamos mantendo neste serviço é a alimentação, porque é um grupo com uma vulnerabilidade muito maior, essas crianças, quanto maior, às vezes maior a vulnerabilidade. Também temos o serviço de trabalho educativo, que é de 14 a 16. Também temos o trabalho educativo, temos o Pró-Jovem, temos a aprendizagem, né? Então, todos esses serviços que vão até 24 anos, mais ou menos, do jovem, do adolescente. E aí, as instituições, elas acabam desenvolvendo vários serviços e vendo, na verdade, a necessidade daquela região. Qual é o público que aquela região tem, o que nós podemos estar fortalecendo nesta região. Esta região, hoje, ela está precisando mais de educação infantil. Então, aquela instituição, ela vai atrás de educação infantil, ou fomenta a prefeitura para que tenha educação infantil ali. E aí, então, é sempre uma articulação em que as instituições acabam fazendo e o fórum também está junto para poder fazer essas articulações com a prefeitura e as instituições. Correto. Vereador Ferronato, durante a reunião da Comissão de Orçamento aqui da Câmara, vocês puderam receber, né, também o Conselho Tutelar, que requeriu aí a própria participação dos conselheiros na discussão do orçamento aqui do município. E o senhor, né, trouxe muito bem a importância também de ter aí, né, asseguradas emendas para que nas leis orçamentárias que vão vir para votação aí também contemplem, né, os conselheiros e toda a rede de proteção da criança e o adolescente. Importante que eu queria que o senhor falasse sobre isso também, né, que as emendas também que a própria CEFOR pode ajudar a construir para fortalecer esse trabalho também aqui no município, né? Ótimo. Bom, lá em 1995 eu fui presidente da Câmara, era o presidente da Câmara, quando basicamente começaram os envolvimentos da presença ativa dos conselhos tutelares. E eu sempre me referi assim, do que expressa para uma cidade o conselho tutelar e os seus conselheiros. Um trabalho que, vamos assim, registra uma importância toda especial para a cidade, principalmente para jovens, criança e adolescente, né? Primeira observação. A demanda, o pedido dos conselheiros que estiveram conosco, e até em razão do que determina a Constituição Federal, eles pediram que se fizesse uma intercedência aí para que eles pudessem participar na discussão da elaboração da proposta orçamentária ou das propostas orçamentárias. Porque agora, em primeiro ano de mandato de prefeitos, neste ano nós vamos ter 3 projetos, vamos dizer assim, que chegarão à Câmara. Primeiro, o plano plurianual, que é uma regra, uma lei que aprovada, ela vai estabelecer o que se fará, principalmente de investimentos nestes próximos 4 anos. E as regras que regulamentam os orçamentos diz o seguinte, que este próximo plano plurianual, que deve chegar à Câmara no máximo até julho,
ele alcança um período de 4 anos, vai de 2022 até o primeiro ano do próximo prefeito. Neste ano, o prefeito Melo está trabalhando com um plano plurianual feito no governo anterior. Agora ele apresenta uma proposta que vai para o ano seguinte. Então nós temos esse plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias para 2022 e a lei de orçamento anual também para 2022. E a presença, a discussão, a proposição, as sugestões dos conselheiros, eu vejo como essenciais. Ora, o que eu propus? Como lá no Executivo, vamos dizer assim, o encaminhamento dado por lá é da competência exclusiva do Executivo. Nós podemos sugerir, mas não temos poder de decisão. Aqui na Câmara nós temos a Comissão de Orçamento e Finanças, que ela é a palavra final com relação às peças orçamentárias, ou seja, vai ao plenário para ser discutido ou vão ao plenário aquelas propostas que a Comissão de Orçamento aprova, Finanças e Orçamento aprova. Portanto, o parecer no plenário, diferentemente de todos os outros projetos, não se vota o projeto, se vota o parecer. O parecer é que vai dizer o que se aprova, o que é a sugestão, o que não se aprova. O que eu propus? Que os conselheiros participassem ativa e efetivamente das reuniões que vão acontecer na Câmara, na Comissão de Orçamento, e praticamente o fórum também pode participar. É um belo momento que se tem para discutir o que o governo propõe e o que as entidades e a sociedade entendem como necessário. Ali se pode fazer emendas, ali vão surgir emendas de vereadores, vão surgir emendas da sociedade, e o parecerista da comissão vai dizer sim ou não, essa é boa, essa não serve para nós. Ouvir vocês aí é sempre muito importante. Eu tenho tido a oportunidade de ser o relator por muitos anos, muitas vezes. Até acredito que esse ano talvez não serei eu, mas estou atento lá e discutindo. É um belo espaço que a sociedade tem para discutir as coisas para o futuro. Portanto, essa foi a proposta que eu apresentei e foi aprovada. Perfeito. E, vereador, Carolina, né, na verdade, ouvindo isso que o vereador Ferronato traz aí, né, direcionando a você a pergunta, quando a gente pensa em rede de proteção à criança e ao adolescente, né, é uma rede ampla aí, que envolve desde assistência social, saúde também, né, e é um trabalho importante realmente de vários braços para essa proteção e também ter esse apoio, né, desse orçamento para os conselheiros, para outros órgãos, também vai ajudar, né? Também o próprio trabalho das próprias entidades conveniadas também, né? E as escolas comunitárias. Claro, com certeza. Nós falamos muitas vezes que para atender a criança e adolescente não é também somente a instituição, né? Mas tem a escola, tem o conselho tutelar, tem os postos de saúde, tem uma rede, né? E que essa rede possa, dentro de Porto Alegre, cada vez mais funcionar. E para que ela possa funcionar, ela tem que estar equipada, ela tem que estar com profissionais, ela tem que estar com recurso, né? Então, todas essas questões que o vereador traz, eu acho que é de muita importância, e lógico que nós vamos sim estar participando, estamos sempre atentos a todo o plano, na verdade, que a prefeitura manda para a Câmara, para que nós possamos ver também qual é a proposta para a criança e adolescente dentro do plano, porque nós sabemos que tem um percentual na educação,
mas muitas vezes o percentual não tem esse percentual na assistência. E nós sempre queremos poder reforçar este percentual na assistência e garantir também algumas qualificações, né? Uma qualidade, um recurso um pouco melhor, também isso, todas as questões acabam impactando no serviço que é destinado à criança e adolescente. Carolina, e finalizando o nosso debate, então queria que você pudesse finalizar destacando aí, né, como que o Fórum espera que sejam aí os próximos meses e anos e como que vai ser, né, essa fiscalização dos recursos também. Olha, o Fórum, na verdade, espera, o Fórum Municipal do Direito à Criança e Adolescente, nós temos uma palavra que é esperança, né? Nós temos uma esperança de que possa diminuir o trabalho infantil, nós temos esperança de que possa ser qualificados atendimentos, nós temos esperança de que essa pandemia possa terminar e que tudo possa voltar ao melhor, ao normal, algo parecido assim, e que as pessoas possam estar sendo atendidas com qualidade, com dignidade, e a gente possa estar garantindo o direito daquela criança e daquele adolescente. Com certeza nós vamos estar sempre junto com a Câmara, para que nós possamos estar fazendo o controle também da prefeitura, da cidade como um todo, e vendo, na verdade, sempre muito próximos em relação aos gastos que as instituições vão ter também nos próximos anos e neste próximo ano também, assim que for sancionada esta lei. Muito obrigada. Nós que agradecemos a presença da Carolina e também do vereador Ayrton Ferronato no debate, nesse segundo bloco. A você que nos acompanhou também, muito obrigado pela audiência. Nós nos vemos na próxima edição. Até lá!